A nossa ideia, nosso objetivo nessa reflexão dessa noite é falar um pouquinho sobre essa ideia, essa realidade, essa verdade de Jesus como esse terapeuta integral das nossas vidas. Não temos a pretensão de trazer aqui condições de trazer tudo aquilo que realmente apresenta Jesus como esse grande terapeuta. Não temos essa condição. Mas o que ele vai fazer refletir alguns pontos, algumas passagens, que nos dão essa ideia de que Jesus representa esse terapeuta integral para as nossas vidas. A palavra terapeuta, ela vem do grego, que quer dizer prestar atendimento, tratar. Ou também da palavra terapia, que quer dizer um conjunto de métodos e sistema de tratamento. Então, quando a gente vai observar isso na mensagem que Jesus deixa no Evangelho, nós vamos entender, perceber que são ensinos, são lições muito necessárias ao longo da história e mais nos dias de hoje, onde a humanidade se vê muitas vezes atormentada, aflita, angustiada por muitas coisas da vida. E então, nesses momentos, se faz ainda mais necessário, emergencial mesmo, que a gente pudesse, já tendo esse entendimento do que ele representa na vida da humanidade, já temos essa informação, aproveitar essa informação, trazer para dentro do coração nosso, da nossa mente, para buscar e se permitir esse tratamento, essa terapêutica que o Cristo nos deixou já há mais de 2000 anos, para que a gente possa, esse que é o desejo de Deus, nosso Pai Criador, né? Os benfeitores do mundo espiritual, e Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta. O Espiritismo traz essa informação luminosa, né? Lá no livro dos Espíritos, a questão 625, apresenta Jesus como guia e modelo da humanidade. É um modelo, uma referência para nós, nas nossas decisões, nos nossos comportamentos. Lógico que nós não vamos, algumas pessoas dizem, mas eu não consigo ser igual, não é ser igual a Jesus, mas é se movimentar nas ações, nos comportamentos, se aproximando, indo em direção a Ele. As questões da vida, as questões mais pequenas, as decisões do nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na nossa família, enfim, nas nossas relações. Como falei, né, se faz emergencial, necessário, e quando nós ouvimos alguns números, por exemplo, de informações que falam das questões das doenças da humanidade, é algo que chama muito a atenção pelo volume e pelo número, né? A Organização Mundial de Saúde, lá em 2019, ela falava que o nosso planeta, hoje, 8 bilhões de pessoas encarnadas, né? Em 2019, a Organização Mundial de Saúde falava na existência de 1 bilhão de pessoas com algum tipo de um transtorno mental. Né? 1 bilhão de pessoas. Os transtornos mentais, a gente sabe, são aqueles desequilíbrios, aquelas dificuldades que se apresentam no comportamento, na questão das relações humanas entre as pessoas e consigo mesmo. Transtornos dentro dos 300, né, modelos catalogados pela ciência, os mais conhecidos por nós, na depressão, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, e muitos outros. Então, 1 bilhão. Então, no momento onde a tecnologia surpreende cada vez mais, né? Às vezes a questão de o avanço dentro de 10, 20 anos é muito grande nessa área tecnológica, no conhecimento da saúde também, né? Coisas que no passado, pouco tempo atrás, era difícil de tratar, hoje tem um tratamento, a medicina encontrou alguma forma para tratar algo físico, né? E a tecnologia nem se fala, né? Estamos indo, já fazendo passeios pelo espaço, e já propostos para isso, né? E quero fazer um passeiozinho aí. Mas ainda um vazio imenso, né? Ainda há sofrimento. Os transtornos mentais estão aí mostrando que o ser humano ainda não se encontrou.
ainda sofre os conflitos, as tristezas profundas, o rancor, a raiva, o ódio, né? Vejamos as guerras acontecendo, as violências ainda perambulando. Então, se faz necessário buscar esse terapeuta. E quando a gente vai buscar nas passagens, né? A gente vai ver como é imenso, como é forte, como é grandiosa essa proposta desse terapeuta grandioso. Nós vamos ver lá numa passagem em João, né, quando ele fala: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Veja só, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Parece ser uma coisa muito simples, fácil de ler. Ah, conhecer a verdade. Mas o que é a verdade? Se não é a realidade das coisas, muitos de nós sofremos justamente porque nos distanciamos dessa busca pela verdade. Quando falamos a verdade, o que é a verdade? A verdade é aquilo que é real, aquilo que realmente existe. Porque muitos de nós são presos, aprisionados, algemados por ideias fictícias, fantasias, né? Que promovem desordem, doenças, desequilíbrios dos mais variados. Conhecereis a verdade. Então, também podemos dizer que verdade que é essa busca, essa verdade que está dentro de nós, nos conhecendo melhor, para a gente desvendar que emoções são essas, que desejos são esses, que ideias são essas, de onde vem isso? Que às vezes perambula dentro de mim, me convidando, me pedindo para me tomar algumas atitudes, que já tem trazido muitos problemas ao longo do tempo. Mas Jesus fala que conhecereis a verdade vos libertará. Essa libertação é justamente esse entendimento das coisas que são reais, das coisas que são boas, que são importantes, que são saudáveis. Aí nós podemos falar de tudo, né? Desde uma alimentação mais saudável, um comportamento mais saudável, enfim, o estilo de vida, né? E essa verdade, a própria ciência vem ao longo do tempo também apresentando essas verdades nessas áreas, e nós ouvimos falar desse terapeuta já há muito tempo, mas então por que sofremos ainda? Provavelmente estamos recusando, estamos desprezando, renunciando a essas verdades que falam para mim sobre a minha saúde, quer seja a saúde mental, emocional, física, espiritual. Pedindo, Neide, calma. Pensa um pouquinho sobre essas verdades que Jesus fala. Tem estado muito distraído, tem estado muito tenso. Então, esse conhecer a verdade é essa nossa interação com esse evangelho, esse nosso estudo, essa nossa observação, trazendo para dentro de nós. Não simplesmente dizendo aquele impulso de dizer, isso aqui é para fulano. Ah, que bom se o fulano estivesse aqui escutando isso. É para mim. Por isso a gente sempre fala, né, que o expositor explica que os primeiros ouvidos que estão escutando são os meus. Então, essa reflexão é sempre para cada um de nós. Quando se fala em verdade, é tão interessante. Há um psicólogo americano, Mark Baker, ou Mark Baker, não sei qual que é a pronúncia correta, mas ele publica um livro no Brasil, em 2005, ele já tinha publicado nos Estados Unidos. Foi um best-seller. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Ele percebeu, entendeu que a passagem do Evangelho justamente falava desse processo terapêutico entre as pessoas, na alma, no espírito de cada um. Então, nesse livro, ele trouxe algumas passagens do Evangelho, cita alguns atendimentos que ele fazia, que ele fez, né? Fazendo uma conexão com essas passagens e o ensino profundo ali contido, e que tinha relação com aquele sofrimento, com aquele transtorno que aquela pessoa apresentava.
E num desses atendimentos, ele cita um paciente chamado Dom, em que ele era muito prático, né? Ele chegou no consultório, ele queria pagar o atendimento, mas ele queria já uma resposta, ele queria já uma receita, ele já queria que ele dissesse tudo o que estava acontecendo, que ele já desse um dever de casa para ele fazer em casa, tudo apressado, tudo imediato, mais ou menos como muitas pessoas hoje vivem, que é tudo para agora. A resposta tem que ser agora. Eu levei muitos anos para ter esse problema de saúde, então eu quero agora sim fazer isso aqui e já resolver tudo. Aí quando alguém me diz que eu preciso me esforçar um pouco, fazer um tratamento, eu preciso de tempo, eu já me desespero, eu não quero. Quero que as coisas aconteçam agora. E o Dom, esse paciente do Mark Baker, estava assim. E o título que ele coloca nesse capítulo, o título que ele coloca é Caminho, Verdade e Vida, que é o ensino de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não quis nos explicar como que é esse caminho. Ele disse, eu sou o caminho. O caminho vivo. Alguém que está ali vivendo esse caminho e apresentando. É um verdadeiro sábio, né? Não um guru. Que um guru, ele só te diz o que você tem que fazer. Mas o sábio, ele vive aquilo que ele fala para fazer. Ele está demonstrando com a experiência dele a vivência. E é o que Jesus fez. Viveu cada ensinamento desse, né? Então, o que Marx falou para Dom, ele precisaria esperar um pouco, se preocupar não tanto naquilo que ele pensava, mas observar um pouquinho mais aquilo que ele sentia com o que ele pensava. E é interessante isso, porque às vezes as pessoas estão conectadas naquilo que está pensando, vem um monte de imagem, de situação, mas você não para pensar naquilo que você está sentindo, aquilo que você pensa. Então, aí entra Jesus nessa proposta, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quando eu começo a analisar as emoções que surgem a partir daquilo que eu penso, a partir de uma imagem, a partir da lembrança de alguém, daquilo que alguém falou para mim, uma ocorrência, um fato, como que eu me sinto. Então, essa proposta que ele fez com que o Dom pensasse sobre isso e mudasse um pouco essa condição desse transtorno que ele vivia, para que apaziguasse um pouco o seu coração e passasse a observar as reações sentimentais a partir daquilo que ele pensava. E quando a gente, lendo o artigo que falava sobre a Organização Mundial de Saúde, dizendo sobre os transtornos mentais, né, de 1 milhão de pessoas, falava um pouquinho sobre qual a origem dos transtornos mentais. Como tem alguns que a gente conhece mais, né? A depressão, o transtorno obsessivo, compulsivo, transtornos alimentares, né? E tantos outros, né? De onde vem? Qual a origem? Aí falava alguns pontos citados na ciência como origem. Um deles, talvez o mais conhecido também, genética. Dando a entender que existem algumas pessoas num arranjo genético, físico, mais propensos a esses tipos, alguns tipos de transtornos. Mas uma citação da ciência que vem, digamos assim, ao fechar com aquilo que as luzes do Espiritismo nos trazem e que Jesus nos diz. Quando fala administração das emoções, interações e pensamentos. Olha que fantástico isso. Uma das origens, né, dos transtornos, a administração das emoções, interações e pensamentos. Então, por isso, né, não por acaso, que lá na década de 50, Chico Xavier psicografa um livro, ditado pelo Espírito Emmanuel, Pensamento e Vida. Pensamento e Vida. Porque a nossa vida, diariamente, a todo instante, nós pensamos.
pensamos? E que pensamentos são esses? E que emoções são essas? E sentimentos são esses que surgem a partir dos nossos pensamentos? De onde vem isso? Como é que eu trabalho isso? Então, ali, a Organização Mundial de Saúde fala de uma das origens desses transtornos, a administração das emoções, interações e pensamentos. Emoções, né? A gente sabe que isso é diferente de sentimento, porque algo é um efeito, vamos dizer, né? Uma reação, muitas vezes, automática, instintiva. Emoção, emover dentro para fora, né? Interações são as relações nossas. Nós interagimos com os outros, mas também conosco mesmo. Então, de que forma, então, a chamada, digamos assim, de convite, é que a gente sempre esteja pensando como que eu estou interagindo com o outro e comigo mesmo. Que emoções são essas que estão surgindo desses sentimentos que eu alimento? O sentimento é sentir, né? Na alma, na base do nosso ser. Administração de emoções, interações e pensamentos. Numa outra passagem muito conhecida que tem relação com tudo isso e que nos convida, nos pede a rever sempre a nossa postura mental, sentimental, emocional. Se alguém te ferir na face direita, oferece também a outra face. Mas, então, sabe que Jesus quis dizer, se alguém me bateu aqui, eu falo, pode bater aqui agora também? Que outra face é essa que Jesus fala? Essa outra face é a face da paz, a face da compreensão, a face da paciência, muitas vezes, a face da tolerância, a face da paz de espírito. E em alguns momentos onde o ser humano está fragilizado emocionalmente, mentalmente, o primeiro impulso que vem diante de uma agressão, qual é? A reação, não é? Reagir na mesma moeda, se precisar um pouquinho mais forte, mais tenso, né? Mas a gente sabe que isso não tem trazido bons resultados, não tem ajudado. Porque numa palestra que eu vi recentemente do nosso querido Haroldo Dutra Dias, que ele falava sobre isso, que se oferecia outra face, a face do bem, a face da paz, a face do perdão, porque o mal, ele só se curva diante do bem. O mal como resposta só vai gerar sempre o quê? Mais o mal, mais violência, que é o que acontece no cotidiano, na vida da humanidade. A resposta agressiva sempre vai promover ainda mais essa revolta, esse retorno. Já essa outra face, que perde a apresentação de uma face que desculpa, que perdoa, que compreende, não que aceita, que concorda, não, mas que perdoa, que desculpa, que compreende. Né? Essa outra face faz com que esse mal se curve. Não há quem resista a alguém que não dá guarida para um sentimento de discórdia, de raiva, de vingança, e que se posiciona de forma tranquila, mesmo quando perseguido, quando agredido. Se posiciona nessa proposta de Jesus, nessa terapêutica do Cristo, que nos convida. Ao ser ferido numa face, oferece a outra face. E em Lucas, né, dando sequência a essa linha terapêutica do mestre, ele içado lá à cruz, talvez a criatura que a gente tem mais conhecimento, que mais foi perseguido, injustamente
atiçado, maltratado, né? E içado à cruz, depois de tudo aquilo, aquela ocorrência, ferido, machucado, ele profere uma frase que ecoa até os dias de hoje. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Aí a gente pode pensar assim, mas aquelas pessoas não sabiam o que faziam? Eles não pensaram, não criaram, não engendraram, não arquitetaram aquilo? Lógico, o mal, é por isso que existe aquele termo, o crime organizado, né? As pessoas se organizam para as coisas boas e também para as coisas maléficas. Mas o não sabem o que faz, aquilo que Jesus pronuncia, fala aqui, é aquilo que o Espiritismo nos traz, informação grandiosa, profunda, da lei de causa e efeito, a lei das consequências. Tudo que eu faço contra o outro, eu vou ter que dar conta, eu vou ter que devolver isso, eu vou ter que reparar isso. Isso é uma lei que rege o universo, que me coloca nessa condição de obrigatoriedade de devolver isso para a vida. Ah, mas ninguém está vendo, ninguém está sabendo. A lei divina registra. Não tem como. Então, não sabem o que fazem é as pessoas que não ainda entenderam, não perceberam, não aceitaram e não querem dar atenção para essa lei que ela é universal, é real e é uma verdade, porque é uma lei de Deus, e se submete a isso, trazendo para si mesmo sofrimento e dor, através de ações equivocadas. É onde submete o próximo ao sofrimento e uma dor, por vingança, por raiva, por ódio, mas não entende, ou não quer entender, mas um dia vai precisar entender, porque a dor alcança e traz os filhos de volta para o pai, né? Esse filho pródigo que se lança para a vida curtindo as coisas do mundo físico, fazendo o que bem entendeu e dá na cabeça, como se diz, mas ao momento em que transgride as leis divinas nas relações com os outros e comigo mesmo, eu preciso dar conta disso. A lei pede isso. Então, esse não sabe o que fazem, perdoa-lhes, e logicamente que Deus, onipotente, perdoa a todos, mas existe a lei, mas nós pagamos as nossas dívidas em prestações, nós encarnamos justamente para nós fazermos esses reacertos, devolver algo, corrigir o relacionamento, que no passado foi complexo, hoje nós, nesse arranjo, às vezes familiar, nos encontramos com alguém, às vezes, difícil na nossa casa, no nosso convívio, nesse processo de reacerto, de manejo. Então, estejamos sempre atentos a essa configuração que a vida nos coloca, nos pedindo. Tenha mais paciência com aquela pessoa, perdoe, desculpe, entenda ela. Talvez ela não está nesse tempo dessa compreensão que você tanto quer, que ela compreenda, que ela entenda as coisas, mas ela ainda está com dificuldade. Mas o tempo do relógio de Deus, ele não tem ponteiros, né? O tempo de Deus é grandioso. Ele abraça e alcança a todos. Aquele mais equivocado, aquele mais insistente, será alcançado por Deus. Mas quando? Não sabemos. Mas é preciso ter essa compreensão, essa paciência para saber esperar, né? Há uma passagem também muito conhecida, onde Jesus ele apresenta o sentido da humildade, e ele então lava os pés dos apóstolos, se colocando naquela condição de servo humilde, e Simão Pedro, né, vocês lembram dessa passagem, ele meio que não entendeu, peraí, mas você vem assim, lavando os nossos pés? E Jesus então fala naquela passagem que ele queria estar com eles, e é preciso que eles estivessem com ele. Então, aquele ato simples e humilde,
colocava ele na mesma condição que todos somos irmãos. Ele não se colocava na condição de um soberano, de um rei, não. De um líder, mas um líder amoroso. E ele então fala para Simão Pedro: você não entende agora porque eu estou fazendo isso. Mais tarde, porém, entenderá. Talvez tenha algumas coisas que a gente não consegue entender. Nossa, por que aconteceu isso? Entenda que existe uma lei divina, existe um Pai Criador, existe os benfeitores do mundo espiritual que nos assistem, que nos orientam, que trabalham sempre para nos colocar no melhor caminho, tentar nos auxiliar. Mas existem certas coisas que nós não vamos entender tudo agora. Há momentos que as situações precisam ser superadas, suplantadas, com confiança, com fé, com amor. Mas o entendimento, um pouco mais à frente, talvez nós vamos entender muitas coisas. Talvez hoje a gente não compreenda. Mas o grande ponto importante é que a gente entenda que nós não estamos aqui por acaso, nessa situação, nessa configuração familiar, nessas dificuldades que visitam a minha vida. Nada é por acaso. Tudo tem uma didática divina, uma pedagogia divina, nos querendo dizer o que eu preciso aprender com isso, com essa experiência, com essa dificuldade. E sempre é possível retirar dos momentos mais difíceis, também dos momentos bons, ensino, entendimento, conhecimento, para que a gente se fortaleça e permita esse terapeuta integral, Jesus, agir na nossa vida, nas nossas vidas, né? Outra passagem, né, muito que a gente conhece, muito lembrada, de Mateus, Jesus fala: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando ele fala que esse evangelho será pregado em todo o mundo, essas verdades que Jesus fala, embora muitas pessoas, muitos lugares no planeta não considerem, não acreditem na existência do Cristo, de Jesus, tem outras filosofias religiosas, mas quem vai discordar da importância do perdão, quem vai discordar da importância do bem, da importância do amor. Então, a essência do Evangelho é isso. E essas verdades, elas ganham um espaço no nosso planeta, na mente de todas as filosofias centradas e que começam a captar, a entender que essa verdade universal é necessária, é importante, porque fala de saúde física, emocional e mental. Então, não tem mais como você não acreditar ou não entender que é importante isso que o mestre falou, que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, que a própria ciência, né, quando fala assim em emoções, a própria ciência vem falar que a gente precisa trabalhar as emoções, há um medicamento, às vezes, que a gente precisa ajustar. Faltou uma dopamina lá no cérebro, né, a produção daquela substância, que é uma substância da alegria, do bem-estar, faltou na depressão, então um medicamento para suprir, né? Endorfina, dopamina, noradrenalina, então os medicamentos. Mas é preciso que a gente tenha esse entendimento de que também trabalhar na alma, no espírito, essas ideias e pensamentos que nos tragam esses bons sentimentos. Porque Emmanuel vai falar desse livro Pensamento e Vida, no capítulo 15, que ele chama de saúde, o capítulo. Ele vai dizer que os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral,
desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelos quais os reflexos daqueles companheiros encarnados e desencarnados que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Não nos esqueçamos, diz ele, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático, que é o corpo físico, os desvarios e as perturbações que lhes são consequências. Então, aqui, Emmanuel, que está sempre conectado com Jesus, fala desse desenvolvimento dos sentimentos retos. O que é o sentimento reto? Como que eu faço para ter melhores sentimentos e ter melhores pensamentos? Porque a gente sabe, nós estamos pensando a todo momento, então vem um pensamento ruim, vem um pensamento bom. Qual que é aquilo que os Espíritos falam em tantas obras? Que a gente rebata, a gente recuse esse pensamento que vem e se instala ruim, nos colocando para baixo, nos estimulando a raiva, o ódio, ao rancor, e coloca um outro pensamento no lugar. É uma leitura que fazemos, é algo que observamos, que nós gostamos. É um pensamento que fala do bem, que fala do amor, que fala da paz, que fala do perdão, vencendo esse orgulho nosso muito antigo, muito alicerçado em vivências do passado e que hoje teima, muitas vezes, está ali imprimindo força, cobrando e estimulando sempre as piores decisões mentais e emocionais. E isso, como o Emmanuel fala aqui, e a ciência está falando das doenças psicossomáticas, por exemplo, que começam na mente, no sentimento, e às vezes extravasam, eclodem afora da organização física. Por isso, Jesus é esse terapeuta integral, que fala para a nossa alma, fala para o nosso espírito, fala para a nossa mente, fala para o nosso coração. Então, que tenhamos, meus queridos amigos, catanduvas, né? Todos nós tenhamos sempre essa boa intuição, essa boa vontade. Estamos observando o mestre, lendo, pensando, refletindo, trazendo ele para o nosso coração como esse terapeuta que nos atende, que nos chama, né? Porque ele nos quer o bem, que é o melhor para nós. Okay? A gente agradece a atenção de todos, agradecemos a oportunidade, né? Estamos aqui trazendo essa mensagem simples, mas que possa ajudar todos nós, tá bom? Muito obrigada, Neide, mais uma vez por estar aqui conosco, trazendo essas palavras. Vamos fazer a nossa oração para nós encerrarmos